Teve outro nome aí que me surpreendeu muito nessa... E já falo aí da convocação da seleção brasileira principal, mas que é um garoto também, o lateral direito Wanderson. Tá bem no Mônaco. Ele foi pego de surpresa, tava assistindo Fórmula 1, mas... foi domingo, né? Foi no domingo, pode crer. Tava... Nem ele falou que tava lá na corrida, de repente começou a receber um bando de mensagem, mas tem outro lateral que já vem sendo acompanhado, né? O Caio Henrique do Mônaco também. E na Europa, principalmente na Espanha, porque ele tá sendo acompanhado pela seleção espanhola, tem dupla nacionalidade. O Sport chegou a não acreditar, que quando ele não esteve presente na primeira convocação em março, agora também não. E aí ele começa a ser assediado por outros países. Por outro país, né, que pode acontecer até o que aconteceu com o Diego Costa, e depois a imprensa brasileira fica batendo no jogador, porque ano passado ele teve números melhores, né, do que o Alex Telles e o Alexandre, e ficou fora da Copa. Sim. E aí você acha que cabe a convocação do Ayrton Lucas no lugar do Caio Henrique, que já estava no outro ciclo? Eu acho que a questão, colocando aí como comparativo o Ayrton com o Caio Henrique, eu acho que se a gente colocar no ponto de vista de mais tempo se destacando e fazendo por onde merecer ser observado, eu concordo que o Caio Henrique ali já vinha nessa fila há mais tempo, não sei até que ponto o desejo da CBF como entidade de cada vez mais, isso é manifestado publicamente pelo Edinaldo, de cada vez mais ter jogadores atuando no Brasil, acaba que num critério de desempate, digamos assim, possa pesar. Acho que é uma posição onde a gente tem alguns nomes assim para que se toque esse processo de reformulação, se é que precisa tanto assim. O Alexandre não é tão velho, mas a gente tem o Alex Telles, a gente tem o Lodge, a gente tem mesmo o Caio Henrique, o Ayrton Lucas, assim, só que eu acho que essas convocações de agora eu faço um pouco menos juízo de valor, se a gente pode dizer assim, eu tenho uma análise um pouco menos profunda pela questão de que eu acho que o Ramon se vê numa situação também muito delicada, né? Não é ele que vai tocar esse processo, não é ele que vai tocar esse ciclo, e talvez para ele seja mais inteligente até fazer uma convocação um pouco mais conservadora do que trazer tantas caras novas, e ele tem até conseguido trazer opções mais surpreendentes, como o próprio Wanderson e o Ayrton Lucas, né? Acho que o Caio Henrique estava até na frente da fila do que o próprio Wanderson. O Wanderson até que no Mônaco joga muitas vezes nem como lateral, quase que como um ponta, muito mais avançado ali, ou como um ala bem espetado. Mas eu acho sempre legal que a gente seja surpreendido por jovens que dentro do cenário mais amplo do futebol, assim, para quem não está tão inserido, acaba sendo uma surpresa, né? Eu também costumo falar que da mudança de Flamengo para a seleção me abriu muito a mente para isso, de que a gente tem que entender um pouco de quem está consumindo o futebol. E assim, quando você fala pro flamenguista, quando você cobre um clube, você está falando para um público muito específico e que consome muito aquilo. Quando a gente está falando para a seleção, a gente às vezes tem que ser até mais didático para algumas situações. Trouxe o exemplo até no curso, nas aulas, do Bremer, né? O Bremer pra gente é um nome que tá muito quente na memória. Melhor zagueiro do italiano pelo Torino, agora na Juventus para a seleção, de novo do italiano. Mas quando a gente vai falar do Bremer pela seleção, a gente tem que ser um pouco mais até de explicar de onde que ele veio, quem que é ele, porque aquele consumidor que só consome a seleção não está tão habituado. Então, assim, quanto mais nomes que peguem de surpresa quem não está habituado à Ligue 1, à Série A, à La Liga, à Premier League, é interessante para que a gente consiga realmente tocar esse processo de reformulação. Mas você disse um nome que eu acho que tá muito na fila. Na outra convocação, um nome também que eu achava que poderia pintar, e acho que em breve vai voltando agora de lesão. Acho que o Andreas está merecendo também ser observado há um bom tempo já, desde que saiu do Flamengo, basicamente. Eu acho que tem muito nome interessante aí, mas também acho que isso vai ser responsabilidade de quem for assumir, né? É até difícil pro Ramon promover uma mudança tão drástica assim. Vamos ver se vai ser Ancelotti, se vai ser Jesus, se vai ser Diniz, vai ser Abel, a gente não sabe, tá na expectativa aí, mas eu acho que esse processo precisa ser bem conduzido e com caras novas, assim, como são o Wanderson e Ayrton Lucas. Não, tem toda essa questão também de trazer, né? Porque eu lembro quando eu era criança, a gente abraçava, a gente ia pra rua, pintava em época de Copa do Mundo. E aí, depois dessas eliminações traumáticas, parece que o torcedor se afastou um pouco da seleção. Então, você colocar um atleta que joga no país, que vem sendo regular, mesmo com a equipe jogando de forma irregular, como o Flamengo jogou esse primeiro semestre,
é contemplar, né, Sim. esse torcedor e fazer, olha aqui a seleção. Não, e tem muito isso assim, cara. Eu lembro que eu, moleque, eu torcia pro jogador do meu time. O cara foi convocado, eu torcia para ele entrar, torcia para ele fazer gol, torcia para que ele tivesse uma participação interessante. E isso cria muito desse vínculo da seleção com a torcida do Brasil. Acho que isso falta. Você tem que equilibrar a questão da competitividade também. Até que ponto é um debate que vai ser eterno. Do nível de competitividade que a gente entrega aqui no Brasil e que eles têm na Europa. Então, assim, não é também convocar só porque joga no Brasil, tem que ter muito desse equilíbrio. A gente viu na própria Copa do Mundo que o Ribeiro e o Pedro e o Everton, que era goleiro, né, e jogou menos, assim, entraram em campo, você fica com aquela um pouco da percepção de que a rotação é diferente, né, mas que tenha sido um recorte muito pequeno, então não é tão simples, não vou nem me aprofundar muito nisso, que até pode ser polêmico, mas eu acho que assim, é entender que realmente são realidades bem distintas. Eu acho que o que o Scarpa passou mesmo agora diz muito sobre isso, que foi disparado o melhor jogador do último brasileiro e chegou no Nottingham Forest, nem banco pegou em muitas vezes. Então assim, eu acho que isso falando do Scarpa, mas falando conceitualmente o impacto que isso tem aí da diferença de competitividade, de nível, de ritmo, de velocidade, de intensidade. Entender um pouco isso, mas eu acho que pelo menos nesse início de ciclo, assim, você dá oportunidades também para alguns nomes que estão aqui, eu acho que é interessante. Eu acho que, por exemplo, no gol, eu acho que o Bento ou o Perry podia ter tido uma oportunidade. Porque ele mantém os 3 zagueiros. Quando você mantém os mesmos goleiros que foram para a Copa, até que ponto. Mas também tá tudo certo, como eu disse, ele precisa ganhar também. Ele já como interino teve uma derrota, e eu entendo que isso também, assim, é pro currículo dele, super respeito. E acho que essa responsabilidade, vou repetir, é de quem chegar, né? Não vai ser dele. Mas é difícil esse equilíbrio. Você pensar, não, pô, eu tenho que chamar brasileiro, quem tá no Brasil. Poxa, mas o cara que entrega lá, eu acho que não vai entregar num jogo de alto nível, de Copa do Mundo. E aí, como é que vai ser? Enfim, não é tão simples aí, mas aí isso aí é pra quem for sentar na cadeira lá.